mas também para aqueles que querem aprofundar os seus estudos, porque há sempre algo a aprender com as palavras e o método utilizado por Allan Kardec, para nos traduzir as realidades do mundo espiritual e principalmente para nos fazer compreender melhor os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Vamos lá. Vou falar um pouco sobre Allan Kardec. Quem foi Allan Kardec? Quando nós fomos pesquisar a respeito de Allan Kardec, nós vimos que existem várias fontes em que nós podemos fazer essa pesquisa. Então, há várias biografias a respeito de Allan Kardec. Uma delas é a de Henri Sosso, que nós ouvimos aí na apresentação do vídeo. Ela está presente em algumas edições desse livro, que é Espiritismo. Há também uma outra biografia que está presente no livro Obras Póstumas. Ela é reprodução de um artigo que foi publicado na Revista Espírita em maio de 1869. Também há as biografias mais conhecidas de André Morel, Anna Blackwell, esses não são brasileiros, né? Mas também falam a respeito de Kardec. E tem uma escrita por brasileiros, que é o Seu João Tuil e o Francisco Thyssen, que foi publicada pela Federação Espírita Brasileira em 3 volumes. Então, tem bastante material para se pesquisar. E, além disso, há um outro livro chamado Vida e Obras de Allan Kardec, que é de Edson Aldi, o mesmo que produziu esse vídeo que nós acabamos de ver. Além de outras obras, além dessas que eu citei, existem outras obras. Mas um fato interessante, logo que nós vamos começar a pesquisar a respeito da vida de Allan Kardec, é saber que Allan Kardec não é o seu nome, é um pseudônimo, mas também não é um nome inventado, ele tem um porquê. E aí vem a pergunta, né? Por que será que ele usou esse nome, Allan Kardec, e quando ele mudou de nome? Quem nos explica isso é aquele biógrafo Henri Sosso, que está presente em algumas edições do que é o Espiritismo, nessa biografia. Ele nos diz que no momento em que Allan Kardec, no caso tinha outro nome, eu já vou dizer qual é, ele foi lançar o Livro dos Espíritos, como ele já tinha uma biografia, uma produção de obras muito conhecida no meio, ele resolveu mudar o nome para não confundir com a produção literária que já tinha antes. Ele nos diz assim: sendo seu nome muito conhecido no mundo científico, em virtude dos seus trabalhos anteriores, e podendo originar uma confusão, talvez até mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou o alvitre de assinar com o nome de Allan Kardec, que, segundo lhe revelar o guia, ele tivera no tempo dos druidas. Então, não era um nome qualquer, era um nome que ele já teve em uma encarnação anterior dele. Então, surge-nos a pergunta, afinal, quem foi Hipólito Léon Delisle Rivail? Esse é o verdadeiro nome de Kardec. E nós vamos ver o seguinte, primeiramente nos situando aqui no tempo e no espaço. Nós estamos aqui no Brasil, no continente americano, e vemos lá no continente europeu a França. Kardec nasceu na França, mais precisamente na cidade de Lyon, que fica a 450 quilômetros da capital, Paris. Isso aconteceu em 3 de outubro de 1804, ele nasceu numa família católica. Prosseguindo, falando rapidamente, Rivail, então, o educador. Aos 10 anos, ele vai para o Instituto Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, e lá ele prossegue nos seus estudos. É interessante nós notarmos que lá ele vai conhecer uma outra concepção religiosa, já que o país era protestante. E Pestalozzi ele tinha um modo muito especial de educar. Quem pode acompanhar o vídeo desde o início viu que ele tinha um método de educação diferente, era uma educação pelo amor. E nós vemos... Ele diz o seguinte, que o aluno ele é conduzido a descobrir por si mesmo, tanto quanto possível, pelo seu esforço pessoal, as coisas que estão ao alcance da sua inteligência. Então, ele respeitava muito a individualidade do aluno. Ele dizia que o aluno tinha que compreender realmente aquele ensino. Era um ensino diferente de um outro método, que é chamado método catequético, em que o aluno é convencido ou tem que aceitar determinados conhecimentos, mesmo que esses conhecimentos não tenham nenhuma ligação com a sua realidade, ou que ele tenha vivenciado aquilo para poder entender realmente o que significa cada coisa. E essa preocupação com as palavras, sendo Kardec, né, ou Rivail no caso ainda, um eminente discípulo de Pestalozzi, ela se reflete também na codificação espírita. E a gente pode notar isso lá na introdução do Livro dos Espíritos mesmo, a primeira obra da codificação, em que Kardec já se preocupa em definir determinados termos, para que a gente não se confunda em que quer dizer cada palavra. Então,
gente vê lá a definição de alma, qual é a secção que ele vai usar ao longo de toda a obra. Continuando, então, depois que ele terminou seus estudos lá em Verdun, ele volta para a França e funda em sua casa cursos gratuitos. Ele é professor e começa, então, a dar aulas. E além das aulas normais, ele pode ter o seu dinheiro para poder sustentar, ele funda cursos gratuitos à noite na sua casa. Cursos de química, de física, de anatomia comparado e de astronomia. Ele usa sempre o método de Pestalozzi, procurando transformar essas suas aulas, a passagem do conhecimento, de uma maneira muito interessante para os alunos. Além disso, ele publicou várias obras de educação. Já aos 20 anos, o curso prático teórico de aritmética. Mas a obra que mais chamou a atenção foi que ele publicou aos 24 anos, lá no ano de 1828, o plano proposto para a melhoria da instrução pública. Que a Dora Encontre, que é doutora em educação, que nós tivemos a oportunidade de assistir no filme, nos diz que é um plano assim, que traz muitas melhorias e avanços que, mesmo até hoje, ainda são considerados atuais. Ele, inclusive, propõe uma ciência de educação que só vai surgir 100 anos depois. Então, a gente está realmente à frente do seu tempo. E, além dessas obras, nós separamos algumas aqui, que ele também publicou. Gramática Francesa Clássica, Soluções Racionais das Questões e Problemas de Aritmética e Geometria, Programa dos Cursos Usuais de Química, Física, Astronomia e Fisiologia, os quais ele ministrava aulas, Ditados Especiais sobre Dificuldades Ortográficas, e Os Três Magníficos tem várias outras obras também. Por isso a gente vê a importância dele ter separado, o que ele já fez antes e vai como educador, e o que ele veio apresentar depois para o mundo como Kardec. Então vamos passar para frente. Como é que Rivaio, Hipólito Léon Denis Rivaio, conheceu, teve contato com as mesas girantes? Então a gente vê que eram chegados os tempos naquela época. Já em 1848, nos Estados Unidos, começavam a acontecer o fenômeno dos hacks, das batidas em raios. Isso já começou a chamar a atenção das pessoas. Nos anos seguintes, na Europa também foram percebidos determinados fenômenos. E um deles era esse, chamado das mesas girantes, que consistia no seguinte: as pessoas, numa determinada reunião, se sentavam em volta de uma mesa, geralmente eram mesas redondas, se apoiavam na mesa, com as mãos, e aí a mesa, depois de um determinado tempo, começava a se mexer. Como eram mesas redondas, giravam, e daí veio o nome mesas girantes. Isso passou a ser um fato tão comum, tão em moda lá na sociedade parisiense, que até os jornais da época reproduziam charges a respeito do assunto, naturalmente sem nenhum comprometimento com as consequências desse fenômeno. Então, esse assunto também chegou aos ouvidos do professor Rivaio. Em 1854, através do Sr. Fortier, depois, toda essa descrição que eu vou falar agora está presente no livro Obras Póstumas, em que Kardec escreve um pouco das suas memórias, como é que foi a sua iniciação no espiritismo. No ano seguinte, em 1855, um amigo dele, o Sr. Carlotti, que era muito entusiasmado, falava assim, com muita vontade, ele também falou a respeito dessas mesas girantes. Mas por conta desse entusiasmo do Sr. Carlotti, Kardec não deu muita atenção. No mesmo ano, o Sr. Patier, que tinha um temperamento completamente diverso do Sr. Carlotti, era frio, grave, compenetrado, bem instruído, falou também desses fenômenos, e isso despertou a atenção de Kardec. Rivaio, no caso. O que estava acontecendo ali? Ele então foi convidado para assistir uma reunião, primeira reunião na casa da senhora Flaine-Maison, numa terça-feira, que nem nós aqui, às 8 da noite. E ele descreve para nós, lá no Obras Póstumas. Foi aí que pela primeira vez presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam, em condições que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Então, primeiro ele constatou o que estava acontecendo. E continua. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim estudar a fundo. Então a gente vê que ele teve um comportamento diferente do que as outras pessoas da época. Ele percebeu que tinha alguma coisa de sério naquele fenômeno e foi estudar. E como é que Kardec estuda? Ele também nos conta. A gente vê aí uma imagem da formação, um desenho da formação do livro dos Espíritos, e ele com as duas médias, uma das médias que participaram desse livro, interrogando os Espíritos e os Espíritos respondendo através da média. Ele diz que estudava dessa maneira, comparecia a cada sessão com uma série de questões preparadas, metodicamente dispostas. Eram respondidas com precisão, profundeza e de modo lógico.
E a gente pode ver que nesse ponto também há algo para nós aprendermos com Kardec em relação ao método que ele usava. Será que nós, quando vamos participar de uma reunião de estudo, seja em qualquer área do conhecimento, também temos esse cuidado de aproveitar bem o tempo, de aproveitar ao máximo que nós podemos para poder aprender? Ele já se preparava previamente com algumas questões a respeito do assunto. Ele lia, meditava a respeito do assunto e já ia para a reunião com as questões preparadas para poder estudar. E nós, será que quando a gente vai também para uma reunião de estudo, a gente já leu previamente, a gente já está com algumas questões preparadas para também aproveitar aquele tempo? Fica a questão para todos nós, a sugestão, não nossa, mas do próprio codificador. Né? E ele continua. A princípio eu não tinha em vista senão a minha própria instrução. Ele queria mesmo era aprender o que estava acontecendo ali. Mais tarde, quando vi que tudo aquilo formava um conjunto e tomava as proporções de uma doutrina, tive o pensamento de publicar, para a instrução de todos. Foram essas mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, fizeram a base de O Livro dos Espíritos. Então foi assim que surgiu essa obra. E nós continuamos. Depois de falar de Rivail, o educador, nós vemos Kardec, o codificador, que é como nós costumamos chamar no meio espírita. Mas por que nós o chamamos de codificador? Então, precisa entender um pouco melhor as palavras. Codificar significa reunir em códigos, são um conjunto de leis. Nós conhecemos alguns códigos, algumas leis que nos regem, por exemplo, o Código Nacional de Trânsito. Então, reunidas várias leis que nós devemos obedecer, seja como motoristas ou pedestres. E o codificador, então, é aquele que faz essa reunião das leis, que codifica. Kardec é o codificador porque ele fez essa reunião das leis naturais para que nós pudéssemos estudar na doutrina espírita. Como é que acontece essa codificação? Não é uma atividade simples, é uma série de atividades. Primeiro, ele não tinha ideias preconcebidas, ele ia estudar o fato sem prevenções. Depois ele tem que observar realmente os fatos com cuidado, comparar esses resultados, registrar esses resultados, porque às vezes a gente presta atenção numa coisa, mas não registra, então não consegue prosseguir nos trabalhos. Né? Fazer dedução das consequências, ordenar e sistematizar todo o material colhido e depois reunir um código de comunicação acessível a todos, para que todos possam compreender. Então esse foi o trabalho todo da codificação. E sem querer desmerecer esse trabalho todo, ele mesmo, conforme a Antônio Pontes nos falou no filme, já deu um nome para a doutrina. Doutrina espírita ou espiritismo. Que significa o quê? Que a doutrina é dos espíritos. Kardec teve o trabalho da codificação, mas a doutrina é dos espíritos. E por isso mesmo, não é muito correto nós utilizarmos o termo kardecismo. Porque usar esse termo significa nós dizemos que é a doutrina de Kardec. A doutrina não é de Kardec, é a doutrina dos espíritos. Ele teve um trabalho imenso, enorme, nós vemos aí qual é. Mas as ideias vieram dos espíritos. E prosseguindo então, a codificação espírita, ela está representada nessas 5 obras básicas, que são o Livro dos Espíritos, ali a gente colocou o ano de publicação, só para nós relembrarmos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Mas há outras obras de Kardec que nós também podemos utilizar para nos aprofundar o nosso conhecimento. A primeira delas é a Revista Espírita, que é uma publicação mensal que saiu a partir de janeiro de 1858. Tem vários artigos interessantes lá que nós podemos estudar. E também um livro que nós vamos falar hoje, que é o Que é o Espiritismo, publicado em 1859. Vou dar a palavra para o Wender para ele prosseguir. Boa noite a todos. Prosseguindo então nossa exposição, nossa homenagem dessa noite a Allan Kardec, codificador do doutrina espírita, e agora nós vimos porque ele é denominado assim, né, o codificador. Nós vamos abordar uma obra escrita por ele, de leitura recomendada por ele, mas que nem sempre é lembrada por nós na hora de estudar a doutrina espírita, que é essa, o que é o Espiritismo. Esse livro foi recomendado pelo próprio Kardec como primeira leitura sobre a doutrina espírita. Nós encontramos isso na segunda obra de Kardec, que é o Livro dos Médiuns. Na primeira parte desse livro, capítulo 3, no item 35, em que ele fala na ordem que ele recomenda seguir para estudar as obras da doutrina espírita. Né? Mas não só serve para iniciantes, para quem ainda esteja começando um estudo mais organizado da doutrina. No preâmbulo, quer dizer, no início deste livro, Kardec também aponta que
que esse livro serve para quem já tenha mais tempo de estudo da doutrina. Ele diz assim: estes resumos não somente são úteis aos principiantes, que neles poderão, em pouco tempo e com pouca despesa, beber as noções mais essenciais da doutrina espírita, senão também aos adeptos, pois lhes fornecem os meios para responderem às primeiras objeções que não deixarão de lhes apresentar, e além disso, por encontrarem reunidos em quadro restrito e sob o mesmo ponto de vista, os princípios que devem estar sempre presentes à sua memória. Portanto, não é um livro só para iniciar, é um livro para a gente estudar continuamente. Pessoalmente, posso falar que quando a gente vai fazer algum estudo de algum tema relativo à doutrina espírita, sempre buscamos alguma coisa, o que diz aqui no que é o Espiritismo. E, eventualmente, surgem orientações concisas e que complementam muito as obras básicas. Então, fica, por isso, a recomendação de leitura. Vamos ver um pouco da estrutura desse livro. Dependendo da edição, eles têm algo a mais ou a menos no início e no fim do livro. Por exemplo, em algumas edições da FEB, Federação Espírita Brasileira, tem uma biografia de Kardec, por Andy Souza, que nós vimos com a Carla, vimos também nesse vídeo que nós apresentamos alguns trechos. Né? Em algumas outras edições, no final, aparecem também outros materiais de Kardec, mais sintéticos, mais breves, também trazendo a essência, em poucas palavras, da doutrina espírita. Mas todos os livros têm 3 capítulos sobre os quais nós vamos falar brevemente hoje. O primeiro capítulo se chama Pequena Conferência Espírita, em que são feitos alguns diálogos, não necessariamente com pessoas, mas com grupos. Né? Por exemplo, um crítico, sem querer misturar os conceitos de crítica. A crítica, no sentido de uma análise, é muito importante e recomendada na doutrina. Nós estamos falando do crítico no sentido de alguém que vem para fazer ataque. Além do crítico, depois o cético, quer dizer, alguém que a princípio não acredita em nada, e depois o padre, que seria alguém que abraça um outro credo. Então, pessoas que vêm trazer questões e objeções da doutrina e como é que Kardec responde a essas questões. Né? O capítulo 2 se chama Noções Elementares de Espiritismo. Segundo Kardec, é aproximadamente um resumo do livro dos médiuns. E o terceiro capítulo se chama Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Kardec diz que este capítulo é um resumo de O Livro dos Espíritos, com a solução pela doutrina espírita de certo número de problemas do mais alto interesse, de ordem psicológica, moral e filosófica, que diariamente são propostos e aos quais nenhuma filosofia deu ainda resposta satisfatória. Então, em linhas gerais, esses são os 3 capítulos do livro O que é o Espiritismo. Vamos abordar alguns diálogos no primeiro capítulo. Vejam que nesse gigantesco livro tem muito mais do que isso. Ó, de perfil é um pouco mais que uma folha. Então, nesse pequeno livrinho tem um monte a mais de informação do que a gente vai citar aqui. Vamos apenas pegar alguns trechos. Tá? Então, trecho desse diálogo crítico, aquele que veio para atacar a doutrina. Ele começa dizendo que, a princípio, não vê sentido na doutrina, mas ele pede para Kardec para assistir algumas sessões mediúnicas para ver se ele consegue ver algo que ele possa acreditar. E aí já vem um primeiro ensinamento importante. Sessões mediúnicas não são públicas. Nós podemos fazer uma analogia, uma comparação entre uma sessão mediúnica e uma consulta médica, uma sessão mediúnica e um procedimento cirúrgico. Quando nós estamos no médico, nós estamos lá expondo nossas mazelas, nossas dores, não queremos que fique uma plateia olhando para ver se o médico realmente é médico, para ver se a medicina faz sentido. Né? Aquilo exige reserva, exige cuidado, exige um ambiente preparado. Não é nada diferente com a mediunidade. Então, sessões mediúnicas não são públicas. E, de mais a mais, não é um fenômeno, uma sessão mediúnica que vai convencer alguém. O propósito do Espiritismo não é convencimento, é instrução. Instrução, sobretudo, moral. Então, o estudo da doutrina é que vai nos fazer ver se isso faz sentido ou não de acordo com os nossos valores. Né? Outro ponto importante. O Espiritismo não busca regimentar os seguidores, mas instruir. A ideia do Espiritismo não é arrancar fiéis de outros credos, de outras igrejas e aumentar a sua base de seguidores. A ideia do Espiritismo é de trazer instrução. Como Kardec sempre orienta, o Espiritismo se dirige àqueles que não creem ou que duvidam, e não àqueles que têm uma fé e aos quais esta fé é suficiente. Outra frase que nós encontramos lá: se o Espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há diatribe, ou seja, não há crítica severa que possa fazer dele uma mentira.
Vamos analisar isso melhor. O Espiritismo busca analisar leis naturais, leis da matéria e leis do espírito, ou seja, todas leis divinas, leis criadas por Deus. Não adianta eu querer xingar ou criticar a lei da gravidade, porque se eu estiver aqui perto de um planeta grande como a Terra, como nós estamos, se eu soltar um objeto, ele vai cair. Não interessa o quanto eu critique a lei da gravidade. Essa é a analogia que Kardec faz. Então, se o Espiritismo está indo no caminho certo para analisar as leis naturais, não adianta a gente fazer críticas, porque nós estamos criticando daí algo que é verdadeiro, algo que tem a ver com as leis de Deus. E, além disso, a doutrina espírita tem um compromisso de ser progressiva. Se algum ponto novo da ciência precisar ser incluído na doutrina, ela vai aceitar esse ponto. Ela não tem a proposta, a ideia de ser dona absoluta da verdade, mas sim de ser científica. E a ciência evolui, assim como também vai evoluir a doutrina. Outro aspecto, sobre quem critica alguma coisa sem ter lido muito a respeito. Isso eu trago de lembrança uma reportagem recente de uma revista nacional de grande circulação a respeito do médium Chico Xavier. Um pouco depois do filme sobre a vida de Chico, foi lançado uma reportagem nessa revista, e que essa reportagem claramente carecia de maior embasamento, de maior leitura de uma série de livros, inclusive citados na revista. Tanto é que alguns autores desses mesmos livros, ainda encarnados, escreveram para a revista dizendo: olha, isso aqui que vocês estão dizendo, que o meu livro está dizendo, ele não disse. Então vocês não leram a obra. Então, a pessoa fez uma matéria, com pouca base, e se é para criticar alguma coisa a respeito da vida do Chico, pois bem, que embase isso, que estude previamente. Se a pessoa alegar falta de tempo, o que Kardec diz a respeito disso? Quando nos falta um tempo para fazer conscienciosamente uma coisa, é melhor não fazê-lo. É preferível produzir um só trabalho bom a 10 mãos. Fica também a lembrança para nós, como independente do credo que nós tenhamos, sejamos espíritas ou de qualquer outra igreja, qualquer outra concepção religiosa ou mesmo ateus, para nós criticarmos alguma visão filosófica ou religiosa, estudemos antes. Não tem como a gente ficar dizendo, até depois de estudar, esses caras acreditam nisso, naquilo, que coisa absurda. Não é absurdo, é o credo que a pessoa precisa. Respeitemos o credo dos outros como nós queremos que respeitem o nosso próprio credo. O diálogo com o crítico continua nesses termos, ele pedindo para ser feito um curso experimental de espiritismo. Kardec diz assim: não se pode fazer um curso de espiritismo experimental, como se faz um de física ou de química, atento que nunca se é senhor de produzir os fenômenos espíritas à vontade. Esse argumento frequentemente é utilizado por opositores da doutrina espírita, dizendo que isso é desculpa. Vamos tentar analisar se é desculpa. Pois bem, vamos pensar não em espíritos encarnados, mas uma pessoa encarnada como eu estou aqui, com um corpo de matéria densa. Eu não consigo pegar uma outra pessoa também encarnada e obrigar, ó, seguinte, ó, às 8h30 vai chegar aqui no GCAF e vai fazer um discurso, vai te manifestar, porque eu estou mandando. Eu não sou ninguém para mandar em ninguém. Eu não mando em nenhuma pessoa encarnada. Também não mando em nenhuma pessoa desencarnada. Então, não tem como eu comparar, eu não conseguir simular fenômenos mediúnicos com alguma experiência de física ou de química. Se eu pegar um vidrinho de tinta azul, um vidrinho de tinta amarela e misturá-los, essa tinta ali dentro não é espírito, é simplesmente matéria, não tem livre-arbítrio. Então a tinta azul não vai escolher, eu já não estou a fim de misturar com a tinta amarela. Não, vai misturar sim, e vai gerar tinta verde sim. Então não dá para eu comparar misturar 2 vidrinhos de tinta com uma manifestação mediúnica. É muito mais complexo. Uma coisa é matéria, outra coisa é espírito. Portanto, na nossa visão, isso não é uma desculpa, mas um fato. Eu não mando nas pessoas encarnadas e não mando nas pessoas desencarnadas. Um aspecto interessante, até para a gente abordar antes disso. Essa ideia de tentar obrigar espíritos a se manifestarem, justamente isso é que foi combatido até por Moisés. Se nós pegarmos na Bíblia, no Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 14, lá Moisés diz o seguinte: não se achem entre vós aqueles que exigem a presença de espíritos. Existem algumas traduções que abordam de uma forma diferente, mas uma tradução do hebraico, direto do hebraico, sem nenhum preconceito religioso, fala exatamente isso. Não se exija a presença de espíritos. Algumas outras traduções falam, não se achem entre vós os espíritos.
O Espiritismo, nós vimos, Kardec criou há 150 e poucos anos atrás esse termo. Como é que o Deuteronômio, escrito 6.000 anos atrás, fala em Espiritismo? Quem quer entender ou ver a forma respeitosa como a doutrina espírita fala sobre o contato com as inteligências que estão utilizando um corpo de matéria menos densa, recomendamos esse livro aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26, itens 8 a 9. Lá é falar da maneira respeitosa como nós abordamos o contato com o outro lado da vida. Kardec continua nessa mesma instrução dizendo: instruí-vos primeiramente pela teoria, lede e meditai as obras que tratam dessa ciência. Então, quando se vos apresentar a ocasião de observar ou operar pessoalmente, compreendereis, qualquer que seja a ordem em que os fatos se mostrem, porque nada vereis de estranho. Nós vemos, às vezes, na casa espírita, alguém chegar na casa dizendo: ó, é o seguinte, me disseram que eu tenho mediunidade, ou então eu acho que eu tenho mediunidade, porque eu quero trabalhar em mesa mediúnica. Quero receber mensagens, quero me comunicar mediunicamente com as pessoas. Será que isso faz sentido? Vamos fazer de novo uma comparação entre o trabalho mediúnico e o trabalho de saúde. Vamos supor que eu tenha uma boa habilidade com um conhecimento de anatomia, fisiologia, posso estudar isso sozinho, né? Tenho uma boa habilidade manual, acho que eu posso fazer cortes direitinho. E só por causa disso eu chego lá no hospital, no bloco cirúrgico e digo: ó, seguinte, eu manjo um pouquinho aí de anatomia e fisiologia, eu tenho uma mão firme, então deixa eu fazer umas operações aí, deixa eu sair fazendo corte de pessoas. Não é assim, né? O que as pessoas vão dizer? Não, senhora, primeiro tu vai entrar no curso de medicina, vai cursar essa faculdade, vai fazer uma especialização em cirurgia, e aí depois tu pode começar a operar. Não é nada diferente com a mediunidade. Nós precisamos, antes de trabalhar nisso, nos preparar, estudar, entender o que nós vamos ver, o que nós vamos vivenciar para fazer isso bem feito. Nós estamos lidando com inteligências, com pessoas, temos que saber muito bem o que estamos fazendo. Por isso, Kardec fala para nós primeiros nos instruirmos e aí depois termos um contato objetivo com a realidade do plano espiritual. Segundo diálogo, o sétimo. Para que, a princípio, não acreditem em nada, né? Kardec já inicia esse diálogo dizendo o seguinte: o Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e da qual resta ainda muito a aprender. Seria, pois, grande presunção de minha parte pretender levar de vencida todas as dificuldades, não poderei dizer mais do que sei. Isso é a postura de um verdadeiro cientista, de um verdadeiro mestre, de alguém que sabe que a verdade plena pertence a Deus, mas que, apesar disso, tenta buscar, tenta se instruir, chegar cada vez mais perto da verdade para a sua própria evolução. Essa é a postura de um mestre, nas palavras de João Guimarães Rosa, no livro Grande Sertão Veredas, em que ele diz: mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Essa postura humilde é a postura de quem está sempre disposto a aprender e, de fato, sempre tem algo para aprender. Nesse diálogo, Kardec também aponta a diferença entre espiritismo e espiritualismo, diferenças e semelhanças entre esses dois campos. Essa eu vou deixar para a curiosidade de cada um pesquisar no livro e olhar nesse diálogo ali os aspectos que eles trazem. Kardec também aponta sobre a ineficácia, a impotência dos opositores da doutrina espírita em atacá-la, porque eles tentam atacar o próprio Kardec. O que Kardec diz a respeito? O erro de todos está em crer que a fonte do Espiritismo é uma só e que se baseia na opinião de um só homem. Essa fonte do Espiritismo não se acha num ponto, mas em toda parte, porque não há lugar em que os espíritos se não possam manifestar. Dois aspectos sobre essa colocação. Primeiro, Kardec está dizendo aqui de um outro jeito que a doutrina espírita não é kardecismo. A doutrina espírita, em essência, consiste nos ensinos de Jesus Cristo, que foram trazidos na sua simplicidade original por espíritos de grande elevação moral e intelectual através da mediunidade. É nisso que consiste a doutrina espírita. E consiste na mensagem de, literalmente, milhares de espíritos, que se manifestaram em milhares também de lugares. Isso está coerente, inclusive, com a Bíblia. Se nós olharmos em Atos dos Apóstolos, no 2º capítulo, versículos 17 e 18, Pedro, que foi discípulo de Jesus, falava, citando um versículo também do Velho Testamento do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, em que ele fala que todos poderão profetizar, que é como se chamava na época, ter uma manifestação mediúnica. Então a doutrina não é kardecista.
é muito mais do que isso, né? Mas acima de tudo ela é cristã. Continuando com o diálogo com o cético, Kardec diz assim: antes de inventar-se o microscópio, suspeitava alguém que existissem esses milhares de animais, quer dizer, pequenos animais, que causam tantos estragos na economia? Teremos acaso a ridícula pretensão de saber tudo e de dizer que Deus nada mais nos pode revelar? Vamos pensar nesse invento aqui, o microscópio. A história nos conta que o microscópio foi criado lá pelo final do século XVI, metade do século XVII, primeira metade do século XVII. A ciência também nos conta que as primeiras manifestações de vida material na Terra, quer dizer, vida microscópica, que foi quando começou vírus, né, bactérias, ocorreram há cerca de 2 bilhões de anos. O microscópio tem algo como 400 anos. Quer dizer que de 2 bilhões de anos até 400 anos atrás, se a gente fosse falar com algum cientista materialista, porque infelizmente nem todo cientista é materialista, né? O que eles iam dizer é que essa história de micróbio, bactéria, vírus, é tudo uma bobagem, uma crendice. E a gente sabe muito bem que isso é tudo menos crendice. Naquela época, milhares de anos atrás, aparecia gente infeccionada, com algum efeito de uma contaminação por bactérias, mas não sabiam o porquê, e já que não tem nenhum equipamento para medir, então não existe. Não temos que ficar nessa mesma toada de se não tem como medir, então não existe. Fenômenos, nós vemos vários, que somente o entendimento da pré-existência e da continuidade da vida, além da matéria, é que podem explicar. Outro aspecto. Quem de boa fé deseja observar, deve, não digo crer sobre palavra, mas abandonar toda ideia preconcebida e não querer comparar coisas incompatíveis. Cumpre-lhe aguardar, seguir, observar com paciência infatigável. Quer dizer, Kardec diz assim: para entender e estudar o Espiritismo, não tem que acreditar só porque ele falou. Ele fala de boa fé, fala de vontade de aprender sem preconceitos, sem ideias preconcebidas. Porque se eu, a princípio, não acredito e nada vai me convencer ao contrário, eu vou estudar e não vou mudar meu ponto de vista, não vou sequer me dar oportunidade para isso. E fala de novo em não querer comparar coisas incompatíveis, que nem o que eu falei. Misturar 2 vidrinhos de tinta com uma manifestação de uma inteligência que tem a escolha de se manifestar ou não. Não tem que comparar uma coisa com outra, né? Aí vem o terceiro diálogo, o parágrafo. De novo, só alguns trechinhos, só para dar uma ideia do que o livro aborda. Kardec diz assim: Deus é soberanamente justo e bom, não faz a sorte futura do homem subordinar-se a condições alheias à vontade deste. Eles não nos pregam que fora do Espiritismo não possa haver salvação, mas sim, como Cristo, fora da caridade não há salvação. Nem todos nós seguimos o mesmo credo, mas todos nós temos acesso a fazer o bem. Não necessariamente o bem material, mas simplesmente ser atenciosos, educados, cordiais com qualquer pessoa, desde que a gente acorda e lida de manhã com a família, até no trânsito, no trabalho, em qualquer lugar. Isso é fazer o bem. Essa colocação aqui de não se fala que fora do Espiritismo, mas fora da caridade que não há salvação, isso é uma proposta integradora, independente de credo, fazendo bem todos nós evoluímos. E essa evolução é chamada por algumas correntes religiosas como salvação. Não tem problema. Se trata do mesmo fenômeno, de nós nos melhorarmos. Então, é essa a proposta integradora da doutrina espírita, e não uma proposta sectária. Segue a minha cartilha, senão não tem nada para ti. Totalmente outra ideia. Kardec segue adiante, dizendo: crede, pois, em tudo que nos aprouver, mesmo a existência do diabo, se tal crença nos puder tornar bom, humano e caridoso para com nossos semelhantes. O Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa: a necessidade de fazer o bem e evitar o mal. Fazer o bem é o seguinte: eu, nas minhas ações, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, eu buscar fazer algo de bom para o meu semelhante, fazer algo de bom para as pessoas. Praticando isso, eu começo a sentir, não só saber, mas sentir que as pessoas são mais importantes do que as coisas. E isso vai naturalmente me tirando do materialismo, do apego exagerado aos bens materiais. Não estamos dizendo que os bens materiais são ruins, muito pelo contrário. São instrumentos dos quais nós somos proprietários por algum tempo, 20, 30, 100 anos que seja, e se formos
orientados ao bem, vamos usar esses materiais, esses bens materiais, para fazer o bem aos outros. Mas nós não vamos ficar escravos desses bens materiais. Sejamos donos do dinheiro, mas não o dinheiro dono da gente. É bom saber essa diferença, né? E evitar o mal é o meu esforço para combater minhas más tendências, minhas manias, ou aquilo que eu faço que não faz bem, nem para mim, nem para os outros. Conseguindo combater esses maus hábitos, eu faço com ainda mais eficácia o bem. E esse bem se reverte ainda mais em meu próprio benefício, na minha própria evolução. Depois disso vem o capítulo Noções Elementares de Espiritismo. Aí Kardec aborda uma montanha de assuntos distintos, né? Sobre uma série de subitens do capítulo. Vou só trazer, em linhas gerais, o subitem desse capítulo, e vocês podem dar uma olhada no livro, né? Por empréstimo, aquisição. Vemos que não é um livro que impõe tanto respeito em termos de tempo de leitura, né? E podem olhar, não precisa ser lido de corridinha do início ao fim, mas olhar algum assunto que chame a atenção e dar uma olhada nele, depois olhar um outro assunto, né? Então, em linhas gerais, a respeito dos espíritos, a respeito da comunicação com o mundo espiritual, o mundo invisível, para que servem as manifestações espíritas, a respeito dos médiuns, dificuldades que podem encontrar, características que se esperam em bons intermediários na comunicação com os nossos amigos que estão utilizando um corpo menos denso, sobre charlatanismo, sobre como tentar ter mais precisão na identidade dos espíritos, a respeito do que avaliar quando surgem contradições, e um aspecto que eu vou abordar aqui ligeiramente sobre consequências do espiritismo. Um dos itens abordados em consequências do espiritismo diz respeito à certeza na vida futura. Esse é o item 100 do capítulo 2 desse livro, que é o Espiritismo. Kardec nos propõe um exercício didático. Ele é o seguinte: vamos supor que uma determinada pessoa, um determinado desenvolvimento, né, ela nasce, e aí vai acontecendo a evolução, né, o progresso da sua linha de tempo de vida. Então aqui vão passando os dias, os meses, os anos. Né? Num dado instante, essa pessoa está com 20 anos de idade e de algum jeito ela descobre que aos 25 anos de idade ela vai morrer. Não fiquemos nos atendo a como é que ela descobriu. Vamos supor que exista um jeito dela descobrir e daqui de um certo jeito ela descobriu. Aos 25 anos ela vai morrer. Vamos pensar em uma perspectiva materialista. Daqui a 5 anos, portanto, vai ser, entre aspas, o seu fim. A maioria das pessoas, em uma condição assim, tenderia a largar de mão qualquer compromisso com o trabalho, com evolução, com instrução, com fazer o bem. Daqui a pouco, acaba, eu não tenho mais perspectiva nenhuma, então o negócio é curtir a vida doidado. Muita gente se posicionaria dessa forma, né? Kardec vai adiante no exercício. Vamos supor que, em vez de descobrir que ela vai morrer com 25, ela vai morrer com 80 anos de idade. Ainda numa ótica materialista. Faltariam, então, 40 anos para, entre aspas, o seu fim. A coisa já começa a mudar de figura. Porque agora, estando com 20 anos, sabendo que ainda tem mais 40 anos pela frente, a pessoa vai ter que se preocupar em trabalhar, vai se aperfeiçoar, em ter uma rede de relacionamentos para quando ela chegar naquela época da sua vida, ela ter como se manter, né? Para ela ter pessoas com que ela possa contar, e ela começa a ter uma noção maior de responsabilidade e necessidade de trabalho e evolução. Já mudou um pouco, e ainda só pensando numa existência, né? Agora vamos juntar isso à ótica espírita. Nós, ao longo de milênios, temos uma enorme linha do tempo que nós percorremos. Não sabemos direito quando é que ela começou, né? Num dado momento, Deus nos criou, espíritos simples, espíritos sem conhecimento, e nós começamos nosso processo evolutivo em outros mundos, em outros planetas. Num dado momento, passamos a ter condições de habitar a Terra. E aqui estamos passando por uma série de ciclos. Ciclos em que, mais ou menos breves, nós temos de habitação de um corpo de matéria densa, e outros ciclos, também mais ou menos longos, em que nós estamos em um período entre uma encarnação e outra, e, portanto, com um corpo de matéria mais sutil, que é o período que se chama de erraticidade, de acordo com a questão 224 do Livro dos Espíritos. Pois bem, esse período de 80 anos é só um pequeno segmento, uma pequena faixa dessa linha milenar de tempo que nós vivemos.
ela teve no passado e vai ter uma continuidade. Nós vamos ter depois desse período outro período de erraticidade, depois mais um período reencarnatório e assim vai, até nós aprendermos tudo que precisamos aqui nesse planeta e daí migrarmos para mundos de maior elevação para seguir o nosso caminho evolutivo. Quer dizer, não faltam 5 anos para o fim, não faltam 40 anos para o fim, não existe fim. E se, numa perspectiva de 40 anos, eu já tinha que me preocupar com o meu trabalho, com a minha evolução, com o bem que eu faço, imagina sabendo que o que eu fizer agora vai se refletir para os próximos milênios e milênios das minhas vidas. É isso que Kardec traz nesse item. Ele fala assim, passando assim, a vida futura, do estado de teoria vaga e incerta ao de fato conhecido e positivo, aparece a necessidade de trabalhar o mais possível durante a vida presente, que é tão curta, em proveito da vida futura, que é indefinida. E vamos enfatizar o conceito dessa palavra, trabalhar. Trabalhar o mais possível não quer dizer ficar no nosso trabalho remunerado 15, 20 horas por dia, se arrebentando, mas no Livro dos Espíritos, na questão 635, nós temos a definição de toda ocupação útil é trabalho. Então, precisamos sim dar um tempo no nosso trabalho remunerado, prestar o nosso trabalho muito bem feito, mas no nosso horário de folga, seguir trabalhando sim, em prol do bem com a nossa família, com todos que estejam ao nosso alcance, em algum trabalho voluntário, tudo isso é trabalho, tudo isso é ocupação útil. E é esse trabalho em prol do bem dos outros que vai ser o meu advogado, vai fazer o meu bem ao longo de todos esses milênios que nós todos temos pela frente como espíritos imortais que somos. Não somos eternos, porque Deus nos criou em um certo momento, mas somos sim imortais e estamos todos fadados à evolução. Depois vem o capítulo Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Kardec aborda 58 temas lá. Vou só trazer de exemplo alguns para quem quiser depois estudar mais esse livro, busque e tem um monte de assuntos a mais. Alguns de exemplo. Onde se localiza a alma? Quando a alma se une ao corpo, como é que surgem gênios em classes sem cultura intelectual e crianças bondosas em meios perversos? Por que nós não lembramos das nossas vidas passadas? Se Deus criou tudo, então Deus criou o mal? Por que nós vemos homens maus prosperando e homens bons aflitos? Qual é a causa e onde é que ocorrem os sonhos? O que nós sentimos durante e depois da morte do corpo físico? Entre outros, série de assuntos lá abordados de uma forma muito sintética e muito completa por Kardec. Pois bem, tudo que nós falamos nessa nossa singela homenagem a Kardec visa a um objetivo, que é nós trazermos um bom exemplo para nós seguirmos. E nunca, de forma alguma, criarmos um ídolo. Se nós pusermos Allan Kardec, Zilda Artes, Gandhi, Chico Xavier, Francisco de Assis, num pedestal distante de nós, ficarmos dizendo, esses caras são o cara, esses aí são privilegiados de Deus, eu nunca vou chegar lá, isso, em primeiro lugar, freia o meu processo evolutivo e, em segundo lugar, é um comodismo. Nós aprendemos isso se estudarmos com cuidado a própria Bíblia. Vamos ver. Velho Testamento, em Salmo 82, versículo 6, eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Essa citação é lembrada por Jesus, em João, capítulo 10, versículo 34. Jesus disse, não está escrito na vossa lei, eu disse que vós sois deuses. E Jesus continua, também em João, capítulo 14, versículo 12. Aquele que crê em mim, esse fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores. Essas três passagens bíblicas são, em essência, a negação da idolatria. Jesus nos aponta que se nós seguirmos um caminho evolutivo que nos recomenda, nós vamos, pouco a pouco, nos melhorar até atingirmos um estado de perfeição relativa, fazermos as obras que Jesus faz e algumas ainda maiores. Então isso serve para nós nos ligarmos que exemplos como esse não servem para tornar ídolos, tornar ninguém ídolo, mas acima de tudo, bons exemplos, porque nós podemos e devemos sim perseguir esses bons exemplos, aprender com eles e fazer, se possível, ainda melhor, porque nós podemos sim, nós fomos criados para evoluir, para ser espíritos perfeitos. Vamos finalizar com uma mensagem de Kardec, uma mensagem que ele nos enviou por via mediúnica. Kardec
voltou para o mundo espiritual em 31 de março de 1869. Alguns dias depois, ele enviou para o Clemente Júnior uma mensagem. Ele disse que ele acompanhou o seu funeral, agradeceu os discursos, né, que falaram a respeito da sua pessoa durante o seu funeral e trouxe uma mensagem de ânimo, uma mensagem de estímulo a todos que seguiam a sua causa. Vamos trazer alguns trechos dessa mensagem que está na Revista Espírita de maio de 1869, quer dizer, 2 meses depois da desencarnação de Kardec. Kardec nos disse o seguinte: na nova fase em que entramos, a energia deve substituir a apatia, a calma deve substituir o ímpeto. Sede tolerantes uns para com os outros. Agir sobretudo pela caridade, pelo amor, pela afeição. Coragem, pois, e esperança. Esperança, esse facho que os vossos infelizes irmãos não podem perceber através das trevas do orgulho, a ignorância e do materialismo. Não o afasteis ainda mais de seus olhos. Amai-os, fazei com que vos amem, vos ouçam, vos olhem. Quando tiverem visto, ficarão deslumbrados. Então, meus amigos, meus irmãos, como eu seria feliz ao ver que os meus esforços não foram inúteis e que o próprio Deus abençoou a nossa obra. Então não mais haverá na terra o mal, nem o sofrimento, nem a dor. Ao clarão da liberdade e da caridade humanas, todos os homens reconhecendo-se dirão: somos irmãos, e só terão no coração um mesmo amor, na boca uma só palavra, nos lábios um só murmúrio: Deus. No encerramento da nossa exposição de hoje, vamos então fazer a nossa prece de agradecimento, olhando para dentro de nós e conversando com Jesus. Querido Mestre Jesus, te agradecemos muito pela oportunidade que hoje tivemos de estudar os teus ensinos, trazidos na sua essência pelos Espíritos de maior elevação, que nos orientam, que buscam nos puxar para cima na nossa evolução. Agradecemos muito a todos os trabalhadores de todos os planos da vida que viabilizaram o nosso encontro de hoje. Agradecemos pela inspiração que nos tem encontrado. Que Jesus lhes retribua, irmãos, multiplicado todo o bem que nos fazem. Enviemos também as nossas melhores energias a todas as falanges que trabalham em prol do bem, a todos que estejam em dores físicas e em dores morais, em quaisquer planos da terra. Obrigado, Mestre Jesus, pelos missionários que nos envias como bons exemplos para seguirmos. Como também, em especial na noite de hoje, lembramos Allan Kardec. Obrigado, Mestre, por todas as oportunidades de evolução que nos ofertas. Que nós possamos ter boa vontade e boas inspirações para, de nossa parte, ouvirmos e seguirmos as inspirações que vêm do alto, que nunca cessam de vir para nós. Obrigado, que assim seja.